E aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos à primeira aula do nosso curso de Lógica de Programação com JavaScript. Eu sou o Vitek, professor de programação, e já peço nesse primeiro vídeo para você deixar o seu like aqui e se inscrever no canal para receber aqui conteúdo de programação, beleza? Então, nessa primeira aula nós vamos entender primeiramente o que é lógica de programação, né? O que é isso? Por que devemos estudar esse conceito, que é muito importante aqui na programação. Então, antes da gente fazer qualquer código, qualquer coisa, vamos primeiro escrever aqui algumas coisas, né, para deixar algumas situações aqui bem claras, beleza? Então, primeiramente nós temos que entender o que é lógica de programação, beleza? Lógica de programação. Vamos centralizar isso aqui e vamos lá. Lógica de programação é a vertente daqui da programação, né, em que a gente estuda as estruturas básicas que vamos utilizar para qualquer área da programação, beleza? Então vamos anotar isso aqui. É a área da programação em que estudamos as estruturas básicas que compõem qualquer programação, podemos dizer assim, né? Que propõe em que estudamos estruturas básicas que compõem qualquer código, certo? Qualquer código de programação. Podemos anotar assim. Então, a lógica de programação é aquela área em que a gente estuda as estruturas básicas, né? Que vamos utilizar para elaborar nossos códigos, beleza? Simples assim. Nesse primeiro momento pode parecer um bicho de sete cabeças, mas não é. Acompanhe o curso aqui que você vai entender. Para que possamos escrever esses códigos, nós temos que utilizar de algoritmos para escrever esses códigos. Então vamos lá. Para escrever esses códigos, utilizaremos algoritmos. Aí você pergunta, bom, o que são algoritmos, certo? Algoritmos são uma sequência de passos finitos que, quando bem organizados e estruturados, resolvem a solução de um problema. Certo? Que é exatamente o que a gente tem que fazer, né? Escrever códigos que resolvam a solução de um problema, né? Esse é o trabalho de um programador. Então, primeiro vamos começar bem tranquilo, bem básico, né? Então, como assim? Algoritmo é uma sequência de passos finitos que, quando bem organizados e estruturados, resolvem a solução de um problema. Então, como assim? Vamos começar bem tranquilo. Por exemplo, uma coisa que nós fazemos todos os dias, né? Ou, às vezes não todos os dias, mas que a gente faz com frequência e que meio que é um passo a passo que está na nossa cabeça, mas a gente não precisa ficar pensando nele, porque é meio que automático. Por exemplo, um algoritmo para atravessar a rua. Como seria isso? Algoritmo atravessar rua. Como seria um algoritmo para atravessar a rua, galera? O que você faz para atravessar a rua? Bom, você começa primeiro olhar para a direita, né? Você tem que olhar para a direita. Você olha para a esquerda. Então aí você pergunta, bom, se estiver vindo o carro, não atravessar, correto? Você não vai atravessar se estiver vindo o carro. Você não vai querer ser atropelado. Agora, se não estiver vindo o carro, atravessar. Então, vou colocar aqui, ó, fim algoritmo. Perceba que isso aqui foi uma sequência de passos, certo? Uma sequência de passos finitos que estão meio organizados, estruturados e está resolvendo a solução do meu problema, que nesse caso é o quê? Atravessar a rua. Então, eu vou olhar para a direita, vou olhar para a esquerda. Se estiver vindo o carro, eu não vou atravessar. Agora, se não estiver vindo o carro, eu atravesso. Então, perceba que eu montei uma sequência de passos aqui. Então, é esse o desafio da programação, você escrever uma sequência de passos de uma maneira que o computador entenda. Claro que eu estou escrevendo aqui uma coisa básica, né, para a gente começar a entender essa teoria, mas nós temos que escrever código de uma maneira que o computador entenda. E perceba que esses códigos, eles não precisam ser exatamente da mesma forma. Por quê? Porque, por exemplo, eu posso ter outras formas de atravessar a rua. Ué, como assim outra forma de atravessar a rua? Por exemplo, eu vou escrever aqui, ó. Vamos copiar essa estrutura, né? Vou colar ela aqui. Só que é o seguinte, ao invés de olhar para a direita primeiro, eu posso olhar para a esquerda. Não posso? Aí depois de olhar para a esquerda, eu olho para a direita
E aí é o seguinte, ó, eu posso só inverter essas ordens, né? Por exemplo, se não estiver vindo o carro, atravesso. Agora, se estiver vindo o carro, não atravesso. Percebe o que eu fiz? Eu apenas inverti a ordem, mas a solução do meu problema, ela foi sanada, correto? Eu consegui atravessar a rua do mesmo jeito. Independente se eu olhei para a esquerda ou para a direita primeiro, se eu vi se estava vindo o carro ou não, eu atravessei a rua. Então, um código, ele nunca é uma palavra forte, né? Mas ele geralmente não vai ser escrito da mesma forma. Nós podemos escrever códigos diferentes para resolver o mesmo problema, beleza? Então vamos anotar isso aqui, ó. Um código, um algoritmo pode ser escrito de diversas maneiras diferentes. Como esse exemplo que a gente fez, né? Apenas invertemos aqui a ordem. Beleza? Então, entendemos o conceito de lógica de programação. São as estruturas básicas que compõem qualquer código de programação, certo? E essas estruturas nós montamos através de algoritmos, ou seja, uma sequência de passos que, quando bem organizados, resolvem a solução de um problema. Beleza? Então, essa foi a nossa aula. Se você ficou com alguma dúvida, não esqueça de deixar seu comentário aqui. Ou se você também tem algo a acrescentar, deixe seu comentário. Beleza? Vamos fazer desse chat aqui uma grande fonte de conhecimento para outros colegas, outros alunos que queiram aprender também. E não esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo, né, esse curso, com quem você conhece que queira aprender programação, que esteja querendo aprender JavaScript. Então, envie esse curso para que ele possa aprender também, beleza? Então, na nossa próxima aula, vamos continuar aqui os estudos na lógica de programação, beleza? Então, nos vemos lá.